Não me lembro exatamente o que motivou as discussões entre o meu pai e o meu irmão, que chegavam a durar dias a fio, pairando sobre o almoço, sobre a televisão no volume máximo, sobre a hora do banho. Um ficava à porta a desenrolar argumentos atrás de argumentos, enquanto o outro gritava de dentro da casa de banho: Não te ouço! Não te ouço! E foi assim durante muito tempo, até nos esquecermos, a minha mãe e eu, e o Nero, o cão em miniatura que tremia não se sabe, nunca se de frio ou de medo, de que havia sido de outra forma, de que nos tínhamos dado bem até certa altura e de que repentinamente ninguém se lembra do quando ou do como se instalou lá em casa a discórdia, essa voz de muitas vozes, às vezes na boca do meu pai, mas na maior parte dos tempos a orientar as palavras cada vez mais estranhas do meu irmão. Cada vez mais herméticas, mais políticas, mais talhadas de um sentido unicamente acessível a estudiosos ou fiéis, e prolificou, a desafio, a cabriolar entre um e outro, até que o meu pai, num acesso de fúria como nunca lhe tínhamos visto, pôs o meu irmão fora de casa, aos repelões, enquanto gritava no paroxismo da raiva: "Anda cá, meu camelo, anda cá!" E com isso, lhe abria e fechava a porta na cara, pondo um abrupto e inesperado fim a um sem número de anos de um contencioso verbal ironicamente resolvido à chapada. Nos dias seguintes ao meu irmão ter sido posto na rua, a minha mãe, mais do que eu, porque o meu irmão, antes de pelejar sem fim com o meu pai, cascava-me no totiço, e eu não tenho tendência a esquecer, especialmente quando me as fazem e não me as pagam. Andava pela casa, choramingona, a arrastar-se da cozinha para a sala, com um tabuleiro de tigelas de sopa, entre as quais a malga do Rogério aparecia sempre, num apontamento silencioso que, somado às lágrimas, pontuava tão categoricamente como a minha mãe sabia ou podia o repúdio pela decisão do meu pai, ele sorvendo em silêncio e de olhos quase fechados o creme de cenouras da minha mãe, o dele e o do Rogério. Logo em seguida, para lhe mostrar pela buçalidade das rotinas que eclodem no luto, a natureza da insubstituibilidade e o facto de lá em casa ser ele a mandar, credo que a minha mãe sabia, mas que de vez em quando se esquecia de professar. E eu fiquei com o quarto do Rogério e o meu quarto foi ocupado pelo Nero, depois de o vazarmos da traquitana infantil com a qual a minha mãe nos recebeu no mundo. Ursos de peluche, berços em madeira maciça que ela fazia questão de dizer ter sido o pai dela a pintar, vendo-se à longura da distância que o velhote, diabético, meio parvo e inteiramente cego, nunca seria capaz de pintar o que quer que fosse, mesmo a parede branca de uma casa branca. E a gente apenas acedia, fazíamos que sim com a cabeça, como o meu pai, o único que podia calar sem anuir, e aos poucos, os insidiosos mitos de família iam compondo a arqueologia dos Silva, para um dia mais tarde, na altura das partilhas, alguém com mais coração do que cérebro embevecer diante das cornucópias enjeitadas dos berços de madeira. Foi a minha mãe quem os pintou. Disse: estou certo. Ela que coleciona coisas com cornucópias, porque diz que lhe dão sorte. Foi ela a pintá-los. E o candeeiro, que pela lenda doméstica o tio tinha estampado de borboletas exóticas, provavelmente num surto abstémio de cuja duração ninguém há de ter dado conta, o tio Esticão, que lavava o bucho de manhã com 7 bagaços, só para deixar de tremer, e as mesinhas de cabeceira, integralmente brancas e integralmente lacadas, um brilho de neve a cegar-nos quando dávamos com o interruptor, eram prenda, segundo consta, do avô Adalberto, mau como as cobras, mas reputado pintor a julgar pela amplitude de braços e pelas nódoas de sangue com que decorava as paredes, impedindo a tia Nuxa de as limpar, não fosse dar-lhe um esquecimento dos motivos pelos quais tinham sido feitas, e dizer:
Eu fico com isto. Foi o meu bisavô a fazê-lo com as próprias mãos. Podes ficar com as pratas que eu fico com isto. E tenho tanta pena de só o ter conhecido pelas palavras tão bondosas e justas da minha avó, frase após a qual se alagaria a sala de um mar de gargalhadas, através do qual os Silva davam por expurgados a culpa, o pecado, que de geração em geração, como tudo quanto é ocidental e está submetido ao tempo, vem engordando. Num dia de inverno, à tarde, davam na televisão as notícias que o meu pai devorava 4 vezes ao dia como um remédio. O meu irmão apareceu à janela do resto do chão. Dele se via apenas parte do nariz e os olhos, e uma testa muito grande. Toda a gente lhe gozava a testa, a toda a hora, tão marca de água dele como a ironia era do Silva. Mas eu topei-o logo, e ele percebeu e sorriu com os olhos, pondo-se ligeiramente de bicos dos pés para que lhe visse um pouco mais da cara, e eu chamei a mãe primeiro. Mãe, venha cá, é humano! E a minha mãe apareceu com uma travessa na mão e, não achando lugar para a deixar, na pressa de chegar à sala, deixou-a cair, como nos melhores filmes a preto e branco de que me lembrava, atrapalhada pelas lágrimas a descerem-lhe pela cordilheira das rugas que a cara, numa nobreza de monumento, ostentava, e cobrindo a boca com ambas as mãos para conter os gritos, como se impedisse a fuga de um mar de pássaros, acabava por dizer, já sentada numa cadeira que o meu pai pusera por trás dela, ele que assistia a tudo pouco impressionado, com um olho nas notícias e outro no inesperado acontecimento doméstico. Meu Deus, Rogério, és mesmo tu, meu querido, e estás tão magro, Rogério, e tão mais velho. A minha mãe, quando lhe dava uns nervos, voltava-lhe à boca a pronúncia das beiras, que ela, graças a largos anos de destreino, tinha conseguido a custo mitigar. O meu pai, apenas a minha mãe tinha acabado de se sentar, correu as venezianas da sala e o Rogério desapareceu numa tristeza de espectro. Ficou apenas a sombra do sorriso, como as manchas brancas remanescentes, depois de pressionarmos as pálpebras fechadas durante muito tempo. E a minha mãe, encolhida na cadeira sem ter ânimo para se levantar, só dizia ao meu pai: ele é teu filho, Henrique, não o desprezes, abre pelo menos a janela. E o meu pai, furioso: cala-te, Marta, cala-te, ou faço tu mesmo e assim deixas-lhe sentir a falta, estás a ouvir? Aos poucos, a minha mãe e a sua insistência na tristeza perante a janela sempre fechada, declinada aqui e ali, em curtos suspiros pelos quais sorvia o sal das lágrimas que escondia o meu pai, acabou por dar frutos. Estávamos todos em casa a ver O Preço Certo, que era o programa preferido do meu pai logo depois dos noticiários, constituindo-se aquela sequência de concurso mais telejornal, desde que tenho memória, como o ponto alto do dia dele e o alargado período de tempo em que ninguém podia falar lá em casa, ou sequer pensar em aspirar, ou mesmo lavar a roupa. Permanecíamos num silêncio sepulcral mais de hora e meia, gramássemos ou não o gordo a dizer disparates. E o meu pai, naquele dia, levantando-se, no intervalo entre o gordo e o noticiário, abriu as venezianas, inexpressivamente, apenas o suficiente para verificarmos que o Rogério ainda lá estava, a sorrir com os olhos como nos ficou a parecer, de repente e durante muito tempo subsequente, a forma mais correta de sorrir. E virando-se para a minha mãe, apenas disse: o miúdo tem direito a saber o que se passa no mundo. E o meu irmão, a partir daquele dia, pôde assistir aos 4 telejornais que assistíamos, como em família, como de antes. A minha mãe, muito contente à hora do telejornal e muito deprimida o resto do tempo, se andava pela casa, acoplada a uma vassoura ou um pano do pó, e só sabia ser feliz quando o meu pai, em silêncio, se levantava do sofá para revelar a testa muito expressiva do meu irmão, toda franzida de felicidade de nos ver, e durante aqueles 45 minutos de guerra em direto e violações em diferido, éramos uma família catita. E às vezes até nos ríamos em conjunto. O meu pai muito alto, quando davam os apanhados no final da emissão, e a família toda,
seguindo-lhe o rastro da gargalhada, até o meu irmão lá fora saltitava no mesmo sítio, para grande contentamento da minha mãe, que batia palmas e apontava para a janela de lágrima no olho, mesmo à espera de rebentar. O meu pai começou por fingir-se esquecido e deixou abertas as venezianas um par de vezes a seguir ao Jornal da Uma, e o meu irmão, pouco a pouco, foi sendo reintegrado no horário da família. A minha mãe nada dizia, mas a alegria fátua eclodia dentro dela como um fogo de artifício e parecia até mais nova, muito mais nova que o Rogério, que a exposição ao frio e à atmosfera fazia cada vez mais velho, cada vez mais a caminho de ser o pai, os cabelos grisalhos e desgrenhados a ralarearem no tombo da cabeça como a relva em alguns campos de futebol da Distrital. A única liga que o meu pai via, num canal qualquer de cabo, na posição 800 e muitos, por achar que só os amadores conservavam o coração no sítio, e para a definição do sítio não se socorria da geografia das coisas, mas da topografia das almas. Que ter o coração no sítio era gostar mais do clube do que de si próprio, coisa apenas posta à prova, quando, por exemplo, algum clube mais abastado acenasse com uma dúzia de notas, às quais quase todos os jogadores respondiam afirmativamente. Por terem aquele desalinho no coração, de que o pai falava sempre, todos menos os que ficavam, e que o meu pai, num profundo e solene respeito, passava a admirar eternamente. Certa vez, quando o meu irmão já tinha direito a uma escotilha aberta durante todo o dia, corriam-lhe as venezianas à noite, como a um cão que se adopta somente a meio. Apareceu junto dele, mesmo ao lado, mas ligeiramente mais baixo, um rosto de mulher. A mãe foi a primeira a dar-se conta. "Oh Henrique, não é uma miúda que está ali ao lado do Rogério? Não te parece? Não é um homem, pois não? Que Deus não me dê este desgosto." E com isso fechava as mãozinhas, levando-as, e aos olhos, ao céu. E o meu pai, ferido no inconsciente coletivo da sua masculinidade, dizia em jeito de reprimenda para a minha mãe: "Claro que é uma miúda, raios partam. É uma miúda e é boa. Bem mais do que tu eras naquelas idades, não vês logo?" E terminava a sentença, assentando no rabo da minha mãe uma palmada que soava a ponto de exclamação. Rapidamente, incorporámos na família a namorada do Rogério, que a mãe insistia em tratar por filha, para o pai logo replicar zangado: "Não dei conta de teres parido esta, estás a ouvir? A não ser que eu não saiba, e aí já é outra história, ouviste?" O meu pai, que terminava quase todas as frases interrogativamente, como os professores primários à cata dos distraídos. "O seu filho, Sr. Silva, é muito esperto, mas muito cabeça no ar, percebe?" O meu pai, de repente orgulhoso do Rogério, a olhar lá para fora mais vezes do que antes, a mirá-lo a ele e a ela, a enternecer-se deles como dos animais nos documentários que às vezes via antes do telejornal, quando na RTP2 ainda davam as séries que a BBC já só conseguia vender aos tunisinos e a nós, segundo o meu pai, porque as novas, as boas, dizia ele, gravadas em alta definição com câmaras que apanham 200 fotogramas por segundo, vão para os países civilizados, meus meninos, para onde vocês também deviam emigrar. E o meu irmão logo: "Emigrar, pai? Emigrar? Que emigrar é para dentro." De olhos fechados, parecia ouvi-los. E o meu pai, iracundo, a sorver o esparguete como um cão a pender longos cordões de barba, assentava-lhe uma galheta no perfil, com as costas da mão, tal qual o apanhasse, e começava logo ali uma troca de mimos que só amainava uma semana depois, já com eles de garganta completamente irritada e ausente de sons. Durante algum tempo vivemos felizes. A minha mãe, pastoreando sempre o triplo dos nossos sonhos, já se entretinha a desocupar mentalmente o Nero do quarto onde este dormia, um cão minúsculo e escuro, enrolado sobre si próprio exatamente a meio do quarto, como a tampa do ralo de uma banheira, e dava a sensação, quando eu passava por lá, de que bastava o cão levantar-se para toda a casa ser sorvida por aquela fenda imaginária da qual o Nero nos defendia, e reapareceríamos, dias ou semanas mais tarde, do outro lado do mundo, assim que alguém, numa curiosidade de porco trofeiro, atento às barrigas de todas as pedras e ao que elas escondem por baixo,
revirassem o calhau no topo da cratera de onde vem o nosso abismo. A luta da minha mãe, exercendo junto do meu pai um lobbying constante para devolver o quarto do Nero ao Rogério, nunca frutificara como ela desejava, porque o meu pai, equipado de sério com o seu sentido de justiça assaz particular, não considerava que o meu irmão, ausentando-se sempre de um pedido de desculpas pelo sucedido, estivesse em condições de reocupar a posição central de filho mais velho. Sobretudo, depois de tanto tempo passado lá fora e de entranhar de certos hábitos estranhos, já para não falar das roupas e dos costumes novos, e até da língua. Desconhecendo nós, frisava o pai, se ele se exprimia na nossa língua ou noutra qualquer igualmente falada lá fora. Não, Marta, voltava o velho. Isto não tem condições para resultar, percebes? E ali se findava a conversa, suspensa como um chapéu no gancho do ponto de interrogação. O que acabou por sentenciar a argumentação foi, de certo, mesmo que pai e mãe digam o contrário e que não assumam um o receio e o outro o preconceito, o nascimento do filho do Rogério e da namorada, a quem a gente já se referia como mulher, apesar da ausência de anel na mão esquerda que provocava, de cada vez que ela se alçava no parapeito com a ponta dos dedos, algum desconforto social à minha mãe, crente no casamento, sobretudo para a senhora, como única justificação para estar com um homem a sós, um pequeno muito enfesado que recebemos no final de janeiro, chovia a cântaros, e eles felicíssimos, e nós sem saber porquê. O pai já remordia qualquer coisa sobre drogas e falava em fechar de novo as venezianas. Até que eles o meteram à altura da janela e o vimos. A minha mãe primeiro. Olha, Henrique, olha, não é um menino que o Rogério tem ali nos braços a olhar para a gente? Henrique, tira o sentido da televisão e olha que bonito. E o meu pai puxa a olhar. De facto, a ajeitar os óculos pelos quais via melhor ao longe ou ao perto, que nem eu nem ele sabíamos muito bem quais eram, e quais até ele os pôr e concluir que serviam ou não para a tarefa a que se dispunha, o meu pai a franzir a testa, muito atento, até se lhe iluminar a cara num sorriso inesperado, que acabava por declinar-se numa frase a que pedia emprestado o sotaque da minha mãe. Carago, já sou avô. E em casa fazia-se a festa. Abriu-se o espumante que sobrevivera em colma 8 passagens de ano, e a única forma de a tristeza atanchar-se na África do nosso contentamento surgiu quando meu pai disse: agora não podem mesmo ocupar o quarto do Nero, que são 3, e lá só cabem à justa e magros 2. Não é, Marta? E a Marta teve de dizer que sim com a cabeça, ainda que o coração se lhe vazasse pelos olhos. Não porque concordasse com o cartesianismo patriarcal, mas porque para si o seu filho já era um homem, capaz de fazer filhos e não um menino, que ela, uma noite, recolhesse em braços na clandestinidade de um abraço dado à janela. Os Silva viveram durante mais de 2 anos em sincronias diferentes. Os de dentro gozavam da relativa calma que se afunda sobre uma casa assim que as necessidades burguesas, o nome dado pelo meu pai a tudo quanto não tinha de ser comprado a crédito, se viam minimamente satisfeitas. Os do exterior apareciam-nos de manhã, assim que abríamos as venezianas do primeiro noticiário. Ou às vezes antes, quando meu pai acordava mais tarde. Magros e olheirentos e felizes, ainda assim felizes, a atirarem o pimpolho pelos ares e a brandirem-no à janela como quem segura o estandarte pelo qual o futuro, essa terra bravia e desconhecida, vai ser ocupada e fendida pela vontade humana, visto ser possível, onde haja homem, fazer um mar ou desfazer o orgulho íngreme de uma montanha. A minha mãe, às escondidas do velho, cada vez mais rabugento com a idade, levantava-se à noite e, sem coragem para subir as venezianas, metia lá os dedos e abria uma a uma para ver o que fazia aquela família ancorada à nossa janela. Se dormiam bem ou se, pelo contrário, o miúdo lhes dava trabalhos de noite e às vezes encontrava uma coisa e às vezes outra diversa e ia assim acompanhando o crescimento do pequeno, a quem a gente chamava Adolfo, por imposição do meu pai, que achava o miúdo parecido com o avô dele que cumprira, pelo que se pôde saber pela lenda familiar dos Silva, grandes feitos heroicos no tempo da Segunda Grande Guerra, a matar ou salvar pessoas, coisas confusas para o meu pai, já que na cabeça dele ambas eram só a cara e crua da mesma moeda. Quando aconteceu a desgraça, já tinha novamente sossegado o burburinho que se instalara por causa daquela criatura, como um prisma, se ter introduzido na nossa vida, como neto para a mãe e para o pai e como sobrinho para mim, ocupando,
com aquele corpo minúsculo do qual brotavam os braços e as pernas em constantes estretores de frio ou de fome, o coração de cada um de nós, que já não sabia a geografia da circulação do sangue, se ao nosso sangue aquele fosse retirado. A isto, resumiu ao meu pai, chama-se família, e batia no braço da cadeira com alguma força, por substituir a normal interrogação pela afirmação expressiva. Um dia igual aos outros, acordámos, e a minha mãe, como sempre, foi a primeira a reparar que Rogério e mulher estavam virados um para o outro e não para nós, como era costume, dado receberem-nos sempre pela manhã com o riso do olhar. Estavam muito juntos e soluçavam, e a minha mãe, adivinhando, dizia que choravam, e se choravam havia de ser por causa do Adolfo, a quem a gente não conseguia ver do outro lado da janela. Nesse dia, ineditamente, não ligámos a televisão. Ficámos a olhar para eles e às vezes a chorar com eles, que alternavam os abraços mútuos com longos e suplicantes olhares que duravam até o regaço das pálpebras se encher de água, uma e outra vez, e eles terem de despejar aquela dor num abraço pelo qual eclipsavam, instantes apenas, a incessante presença de uma solidão que lhes revolvia sem parar as entranhas. O miúdo morrera, dizia o pai. Era a única explicação. A mãe incrédula, saída da sala de cada vez que o meu pai, em jeito de interlúdio entre programas, olhava para lá fora e dizia: o miúdo morreu. Coitados. Cada vez mais velhos e mais magros. E sem o filho que ainda lhes dava alento, já viste, Marta? Se nos tivesse acontecido o mesmo. Mas a Marta, avisada das digressões cataclísmicas às quais o meu pai dava cada vez mais corda, já estava na cozinha, a fazer um arroz de polvo absolutamente insosso, porque toda a família, desde que o meu irmão reaparecera à janela, se tinha tornado hipertensa. Eu, calado, mais do que o costume, porque adequando o meu papel à proporção de sossego que dele tirava, tinha muita pena do Rogério, que pela primeira vez na vida, e cheguei até a pensar que lhe devia pedir desculpa por tê-lo odiado, mas logo chegava à conclusão de que teria de ser sempre ele primeiro a pedir desculpas por tanto me ter batido quanto era o dobro de mim, e os pais se ausentavam para trabalhar ou para fazer compras. Com o desaparecimento súbito do Adolfo, a minha mãe voltou a fazer pressão junto do meu pai para que tirássemos o Nero do quarto e preparássemos para o Rogério e para a mulher, ao que o meu pai respondia interrogativamente: o que fazemos ao cão? Deita-se fora? E a minha mãe, a conter a angústia: o cão dorme na varanda, Henrique, como dormia antes. E o meu pai: e não achas que terá frio na varanda? Olha que estes invernos têm tendência a piorar, como têm dito nos telejornais. Não, Henrique, o cão já é maiorzito do que era quando lá dormiu e não morreu, e não há de morrer agora. E além disso é capaz de tirar vantagem em dormir na varanda, já que não terá de ladrar tanto para que os outros o ouçam, e tu és capaz de dormir mais descansado, não és, Henrique? Não sei, Marta, não sei. Se calhar por estar mais perto deles, ainda ladra mais. E só experimentando. Pois, só experimentando talvez, sentenciava o velho. Um talvez em forma de lembrete para uma decisão a tomar num futuro que aparecia sempre adiado. Eu desconfiava de que o meu pai não os queria em casa porque tinha medo dela engravidar novamente e da possibilidade de uma segunda família ocupar concomitantemente, e não lado a lado, o espaço vital que devia pertencer. Até para estar de acordo com aqueles programas com os bichos que ele devorava às tardes no sofá e nos quais muito se falava em ecossistema e habitat. A uma família somente, não se criando assim quaisquer ilusões sobre quem mandava e quem obedecia, coisa somente possível se não aparecessem falos irrigados com sangue a que os Silva eram alheios, o caso do Adolfo, por exemplo, e de qualquer outro miúdo que a minha cunhada, a quem nunca cheguei a chamar assim, talvez porque dessa forma a deserotizasse, quando na verdade até me entretinha a bater-lhe gloriosas punhetas, imaginando que a deixava entrar em casa, depois de mortos os meus pais. Não me lembro de quem os matava, só o sangue por toda a parte. Lhe subia a saia, sem trocarmos palavra, para a possuir em cima do sofá. Ela de joelhos, olhar para a janela aberta na qual o meu irmão batia de raiva, com ambos os punhos, afastando-se em seguida, miserável e cornudo, destruído pela batalha de pichas que eu, sempre que sonhava, vencia. Pudesse ter, e que seria sempre uma ameaça, primeiro ao ecossistema, adivinhava-lhe eu a converseta alijada de sentido, mas carregada de conceitos, e logo a seguir ao habitat e ao ninho, de uma perspectiva absolutamente ecoantropológica, estão a ver? E terminaria assim,
com o ponto de interrogação no qual eu sempre via o Capitão Gancho, a pender de raiva e de velho, e o Peter Pan, o reverso da medalha, ingênuo até à náusea. O Rogério e a mulher nunca mais sorriram com os olhos, como nos aprazia tanto ver, e já eram poucas as vezes em que os apanhávamos voltados para nós ou para a televisão a emitir em contínuo o registro exterior do mundo e do interior das coisas. O Rogério estava mais velho, mais e mais velho, e as diferenças notavam-se diariamente. Até uma corcunda inaugural lhe crescia nas costas numa velocidade de bossa, e ele ia ficando com os olhos cada vez mais baixos e mortiços. Já lhe era necessário colocar um altinho qualquer por baixo dos pés para olhar para dentro da casa, como a namorada também fazia, ela também emagrecendo, como o Rogério, sem fim à vista. E qualquer dia, dizia a minha mãe avisada, eles cabem num quadradinho da janela, os dois juntos, ou mirram até ficar do tamanho do Nero e lhe fazerem companhia no quarto. O meu pai, farto até à molécula de ouvir a minha mãe a falar da reintegração plena do Rogério da nossa vida e de outras coisas que ela repetia, quando uma aberta, mesmo muito pequena, se proporcionava, acabou por dizer-lhe um dia pela manhã: chama-os para casa, se eles estiverem assim tão magros como parecem por trás da janela, que às vezes os vidros diminuem as pessoas, cuidado. sob a condição de passarem em primeiro lugar pela casa de banho, dado não querer lavrajões em casa, muito menos da família, por direito próprio ou afinidade eleitiva. A minha mãe, transida de felicidade, abriu a persiana até ao topo, partindo, inadvertidamente, a segurança que o meu pai lhe metera para não ser possível subi-la mais do que 2/3. E para espanto de todos, nem o Rogério nem a mulher lá estavam. A minha mãe procurou-os até nos intervalos das pedras de calçada, convencida de que eles tinham mirrado até serem ainda mais pequenos do que o Nero, e esperou por eles meses a fio, com as venezianas constantemente abertas, a despeito de o meu pai pouca graça a achar a ser visto por quem quer que passasse na rua. Senhor Henrique, acenavam, como vai a vida? A mãe deixou de fazer comida ou de lavar e passar a roupa, malgrado os gritos que o pai lhe dava aos ouvidos e que ela ignorava olimpicamente, e eu e o velho, destreinados da vida, tivemos de começar a desenrascar-nos, a lavar e a limpar tudo, até o cão, quando este já cheirava à distância, a fazer umas tostas mistas tão perfeitas como na pastelaria do Brito, para surpresa de ambos, e todos os dias nos levantávamos, orgulhosos da caminhada feita, para dar conta da minha mãe, em camisa de dormir, na rua, na calçada, a revirar os calhaus e a chamar baixinho pelo Rogério. E o meu pai, em silêncio e bicos dos pés, ia buscá-la e metia-a em casa e acendia a televisão, mas ela só queria olhar lá para fora. Ela só queria olhar lá para fora.